Brasil, no governo atual, do presidente Lula, atingiu o seu ponto mais baixo nas relações com os Estados Unidos. O presidente Lula fez um discurso esta manhã dizendo que qualquer sanção aplicada contra esses agentes do STF corresponderão a um ataque à soberania do Brasil. O que é que significa? Isso significa que aquelas sanções que eram dirigidas a particulares, elas passam a se transformar também em uma questão de Estado. Isso significa que poderão vir sanções contra o Estado brasileiro, que podem também ser sanções comerciais, ou seja, a coisa está escalando. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Antes de entrar em vigor, efeitos devastadores da Lei Magnitsky já são perceptíveis. O secretário Marco Rubio declarou oficialmente que Alexandre de Moraes está sob investigação e provavelmente será sancionado. Coincidentemente, saem na imprensa informações sobre os escritórios de parentes de ministros defendendo causas bilionárias que provavelmente serão julgadas pelos próprios ministros. O Brasil tem se alinhado perigosamente às piores ditaduras, ao narcoterrorismo e à censura. Se a posição desse governo for de se envolver nas sanções pessoais ao Alexandre de Moraes, esperando o apoio externo ou interno, poderá se dar muito mal. Como disse o ex-desembargador Sebastião Coelho, aqueles que usam togas são as pessoas mais odiadas pelos brasileiros hoje. Qualquer sanção será recebida com festa. Duvido que algum país queira se meter em encrenca com os Estados Unidos para defender um sujeito que já está muito queimado pela mídia mundial. Ninguém vai querer se envolver para também tomar sanções. Alexandre de Moraes está num mato sem cachorro. Após ser sancionado, Moraes ficará completamente isolado. A pergunta é, depois de sofrer as sanções, quanto tempo ele dura no cargo de ministro do STF? Não vou nem falar dos ministros do STF, porque são completamente desconectados da realidade, mas não entenderam ainda o tamanho do problema, a gravidade do problema. Um dos elementos das sanções que podem vir a ser aplicadas, não tem muita gente falando, mas diz respeito à proibição de transações comerciais com empresas que operam em território americano. Então, na hora que um desses aí que serão atingidos, queira Deus por essas medidas, quiserem comprar uma passagem para Portugal, por exemplo, pela TAP, que opera em território americano, eles não vão poder, porque a TAP tem relações comerciais em território americano. Então, essas pessoas que realizam esses cursos no exterior e suas esposas vão ser afetadas. Na hora que quiserem baixar um aplicativozinho da loja da Apple Store, não vão poder. Então, é muito mais do que apenas o confisco do passaporte, o bloqueio dos recursos em bancos americanos. Mas eu quero fazer uma análise sistemática de toda essa situação aqui, Cláudio. Olha só, o Brasil sempre foi um país que nunca esteve no centro da política externa norte-americana. A bem da verdade, o Brasil sempre esteve às margens dos eixos decisórios da política externa norte-americana. Hoje, o Brasil, em um contexto internacional que os Estados Unidos precisam lidar com a guerra na Ucrânia, com o conflito na Síria, com toda essa questão tarifária, o Brasil vem sendo discutido no Congresso americano, com um certo destaque. Então, o que a oposição a esse governo, e aí capitaneada, preciso dar o crédito pelo deputado Eduardo Bolsonaro, vem conseguindo fazer, é mostrar todo o descalabro institucional que vem acontecendo no Brasil, comandado por essa juristocracia que aí está instalada, que legisla, que julga, que executa, que viola todas as normas constitucionais. Então, o Brasil hoje, sim, é palco de discussões. O Brasil, historicamente, nunca foi considerado pelos Estados Unidos um aliado ou um adversário. O Brasil, no governo atual, do presidente Lula, atingiu o seu ponto mais baixo nas relações com os Estados Unidos. Hoje, o Brasil é visto não como um adversário estratégico, porque o Brasil não tem cacife diplomático ou militar para se constituir em um adversário estratégico, mas o Brasil se transformou
em um antagonista político. Para piorar, aquelas sanções que vinham sendo trabalhadas em nível individual contra agentes do Estado brasileiro, sobretudo o senhor Alexandre de Moraes, o presidente Lula fez um discurso esta manhã dizendo que qualquer sanção aplicada contra esses agentes do STF corresponderão a um ataque à soberania do Brasil. O que é que significa? Isso significa que aquelas sanções que eram dirigidas a particulares, elas passam a se transformar também em uma questão de Estado. Isso significa que poderão vir sanções contra o Estado brasileiro, que podem também ser sanções comerciais, ou seja, a coisa está escalando, não vai ficar só naquela perseguição não, na aplicação de sanções, porque quem persegue é o STF, não vai ficar só na aplicação de sanções ao STF. A coisa tende a escalar e chegar a um conflito entre Estados. Cláudio. Eu fui saber hoje lá no Supremo, é claro que o Alexandre de Moraes não está falando, está quieto, mas eu fui lá sondar ali o ambiente do Supremo e o que ele comentou com os amigos dele, que não está nem aí, podem tomar qualquer decisão, é um fato lá dos Estados Unidos, e eu não tenho... Olha, não estou nem aí. Na verdade, ele desdenhou disso. Mas o que há também no Supremo é a constatação do efeito deletério do trabalho lá do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos fazendo uma campanha contra as instituições brasileiras e particularmente contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Primeiro, obrigado. Ter o adjetivo de deletério associado ao meu trabalho aqui nos Estados Unidos, vindo de você, Eliane, é um motivo de grande satisfação, grande honra. Mas eu queria deixar bem claro aqui que vocês não me intimidam. A gente sabe dos relacionamentos que vocês têm e quando vocês falam esse tipo de coisa, qual é a origem. Então, não me intimidarão, continuarei fazendo meu trabalho e se não gostar, faço minhas palavras do Alexandre de Moraes. Manda o Lula botar um porta-aviões para vir me pegar aqui nos Estados Unidos, ok? Um abraço, fique com Deus, nós venceremos. O STF quer prender Eduardo Bolsonaro, que voltou para a mira do tribunal. Mas calma, que quem pode se dar mal nessa história toda são os ministros do próprio tribunal. Então, gente, finjam surpresa, porque os ministros do STF estão cheios de ódio contra Eduardo Bolsonaro. E o STF voltou a ameaçá-lo com prisão. Quem diria, hein? Quem diria que o Tribunal do Amor, o Tribunal da Democracia, está na verdade cheio de ódio do coração, cheio de desejo, de retaliação, de vingança? Olha, não demorou nenhuma semana, uma semaninha, desde que o secretário de Estado americano Marco Rubio confirmou sim que existe uma grande chance de punições serem aplicadas contra o Moraes e os ministros do STF já estão dando aí seus ataques de pelanca para cima do Eduardo Bolsonaro, que voltou a entrar na mira do tribunal. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, como os ministros já foram para a imprensa dizer que Eduardo Bolsonaro é seu novo alvo preferencial. Segundo, como a aliança PT-STF, governo Lula-STF, já deu o primeiro passo para viabilizar a prisão do Eduardo. E em terceiro lugar, como que o feitiço pode virar contra o feiticeiro e o STF pode acabar se dando mal nessa história toda. E vamos fechar com um concurso de apelido em que eu quero muito a sua participação, então fica até o fim. E bora direto para o primeiro ponto com essa coluna aqui que saiu no jornal O Globo, uma coluna da Bela Megali que diz no seu título: Eduardo Bolsonaro entra na mira do STF após ameaça dos Estados Unidos contra Moraes. Aspas, molecagem. É assim que estão chamando o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá dentro do STF. Molecagem. Gente, será que o STF sentiu? Será que os ministros sentiram? Será? Ué, ministros, eu achei que vocês não tivessem com nenhum medinho aí. Que o Moraes não tivesse nem aí para sanções. Não foi o Gilmar Mendes que disse ontem que não tem nenhum medinho por lá, hein? Que choradeira é essa, hein? Se forem chorar, por favor, mandem um áudio. Pelo menos assim a gente descobre quem é que tá passando tantos offs pra imprensa. Quem tá tão desesperado que não para de falar pelos cotovelos da imprensa. Mas, se eu fosse apostar, eu diria que são os ministros cujos nomes começam com A de Alex e G de Gil. Mas, é claro, eu não vou citar nomes aqui. E bora lá para a matéria, porque vale a pena conferir isso aqui, ó. Nos bastidores, os magistrados elevaram o tom sobre o filho de Jair Bolsonaro, descrevendo a saga do deputado contra Moraes como molecagem e traição ao Brasil, ao defender que um país estrangeiro interfira na própria nação.
Nananina não, ministros, nada disso. Não é nem traição ao Brasil, nem molecagem, nem defesa de que um país estrangeiro interfira na próxima nação, na própria nação, no Brasil, não tem nada disso. Porque Alexandre de Moraes não é a nação brasileira. Alexandre de Moraes não é a soberania. Alexandre de Moraes não é a democracia. O Brasil não é uma monarquia absolutista. Alexandre de Moraes não é imperador do Brasil. Vocês não são o Estado democrático de direito. Que absurdo que a gente tem que ficar lembrando os ministros do STF, todos com mais de 50 anos de idade nas costas, de tudo isso. Que exaustivo, gente, é cansativo isso. Ver vocês aí no STF o tempo inteiro se achando a própria democracia brasileira personificada. Sabe o que é molecagem e traição com o Brasil? Vou contar para vocês, ministros. Molecagem e traição ao Brasil é abusar do poder que a Constituição deu para vocês para acabar com a Lava Jato, para legalizar a corrupção no Brasil e para livrar a cara de todos os maiores corruptos da história. Isso sim é traição ao Brasil. Molecagem e traição ao Brasil é abusar do poder para silenciar, para amordaçar, para calar, censurar brasileiros, banir pessoas das redes sociais, prender, bloquear contas, condenar 14, 17 anos de prisão os réus do 8 de janeiro. Isso é traição e molecagem. Agora, você que tá aqui, ó, se segura aí para você não rir disso aqui, ó. Se segura aí, ó. Os ministros destacam que no Brasil a normalidade institucional está posta e apontam que os Estados Unidos como local onde há riscos. Então tá, né? O Brasil é o lugar da democracia, Estados Unidos que é o berço da democracia. Não, lá não, né? Olha aí, ó. Entre os fatos citados está o caso da juíza do condado de Milwaukee, que chegou a ser presa no mês passado pelo FBI, acusada de obstruir agentes de imigração e de ajudar um cidadão mexicano a escapar da deportação. O episódio mostrou uma escalada da disputa do governo Trump e sua investida contra imigrantes e contra o judiciário. O STF está desesperado por uma narrativa, desesperado para emplacar uma narrativa, pode falar uma besteira dessa aí. O Enio Viterbo, gente, ele deu a resposta perfeita no X para essa mentira sem vergonha de que o Brasil é a normalidade institucional, é onde ele está posta. Dá uma olhadinha aí no tweet do Enio, ó. Nós não temos um inquérito secreto há 6 anos que os investigados não têm acesso, qualquer um pode ser incluído, não tem objeto claro e a PGR é figurante. Isso aí é a nossa normalidade institucional. E aqui então que tem, né, normalidade, né, ministros? Vai ensinar isso então agora para a democracia mais consolidada no mundo, né, STF? O STF a gente quer apontar aí e achar algum cisco no olho dos Estados Unidos quando tem um tronco, uma floresta inteira no seu próprio olho. E aí, olha a ameaça que eles fizeram. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Questionado se Eduardo Bolsonaro sofrerá punições por parte do STF devido às ações que protagoniza nos Estados Unidos contra Moraes, os magistrados afirmaram que hoje não há medidas no cenário, mas que isso pode mudar. Gente, que inacreditável uma ameaça velada dessa. E mais, ninguém acredita nisso, ministros. Por favor, respeite a nossa inteligência. Se Eduardo Bolsonaro voltar agora para o Brasil, todo mundo sabe que vocês vão dar um jeito de prender ele. Aliás, isso jamais poderia acontecer, né? Se a gente tivesse normalidade institucional, um Estado de direito, o ministro pode até ficar com raiva de quem for, mas não pode sair prendendo quem ele quiser. Agora, no Brasil, se o ministro fica com raiva, isso é a sentença de morte da pessoa. É só olhar o que aconteceu com a família Mantovani, que ousou discutir com Moraes em Roma. É só olhar o que está acontecendo com o Bolsonaro. É só olhar o que aconteceu nessa semana com Aldo Rebelo, uma testemunha que foi ameaçada de prisão por Moraes simplesmente porque deu seu testemunho sem aderir à narrativa oficial do STF sobre o golpe. É só olhar, todos os procuradores, juízes estão morrendo de medo e não dão entrevista. E aqui eu vou para o segundo ponto nosso, que é a aliança PT-STF, governo Lula-STF, e como já se movimentou para dar o primeiro passo para prender Eduardo. Olha aí o que saiu na coluna do militante de redação Jamil Chad, do UOL. Olha aí. Liderança do PT na Câmara pede prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro. Só que, indo agora para o nosso terceiro e último ponto, o feitiço pode acabar virando contra o feiticeiro. Se o STF de fato mandar prender Eduardo Bolsonaro por fazer algo que não é crime, porque denunciar violações de direitos humanos no exterior é um direito fundamental, um direito humano, previsto inclusive na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, se o STF então fizer isso, criminalizando um direito legítimo, eles vão dar a prova definitiva que os Estados Unidos e Trump queriam de todos os abusos judiciais e perseguições políticas que acontecem aqui no Brasil. E mais,
Para prender Eduardo, você precisa de um crime. A lei exige um crime. E qual é o crime? Quando tem crime, tem acusação. Cadê a acusação? Tem denúncia criminal da PGR. Cadê a denúncia criminal? Então, se eles praticarem mais um abuso, mandar prender Eduardo, e ninguém quer que isso aconteça, é claro, mas se acontecer, os ministros vão estar dando um tiro no próprio pé. Era só o que faltava. E isso nos traz, para fechar, ao nosso concurso de apelidos dos ministros do STF. Olha, antes eles eram apelidados de laxante na Lava Jato. Leite de magnésia, lactopurga, porque soltava tudo, né? Alguns ali tinham esses apelidos aí que circulavam na internet. E agora a gente vai ter que dar um outro apelido para eles, aí talvez Buscopan, Imosec, ou talvez simplesmente ditadores, inquisidores, torquemadas. Tem até quem já se autodesigna lá de Vingadores. Afinal de contas, faz sentido até esse apelido, não em referência aos heróis Vingadores, mas em referência à vingança institucionalizada que o STF está promovendo. Esse vídeo é de extrema importância e eu peço para que você assista até o final. Nas próximas semanas, a qualquer momento nas próximas semanas, nós vamos enfrentar mais uma gigantesca batalha. Não é só uma batalha, é uma batalha que pode definir a guerra. Como vocês sabem, o Brasil está passando por inúmeros escândalos e uma crise jamais vista antes. Nós estamos aí com o escândalo do INSS, agora nós temos o escândalo do IOF, que é mais tributos que o governo vai querer colocar na gente, as vergonhas internacionais. Nós temos aí a Janja indo lá para fora pedindo censura para a China, o governo pedindo que a China ajude a censurar o Brasil, o poder de compra do brasileiro foi para o buraco, a criminalidade está aumentando, e qual é a prioridade para esse governo nas próximas semanas? Adivinha? Censurar as redes sociais. Ministros de Lula fecham projeto para a regulação das plataformas que terá ANPD, e eu quero que você grave isso aqui, ó. ANPD como xerife com poder de bloquear redes. ANPD é a Autoridade Nacional do Programa de Dados, eu acho que é essa, né? Aqui, ó. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A ANPD, tá aqui. Que é um grupo escolhido pelo presidente Lula, pelo governo, ou seja, é um grupo governamental. Eles vão ter o direito de derrubar quem eles quiserem, derrubar redes e tirar conteúdos das redes sociais. O desespero do Lula, mais uma vez, não é resolver os problemas, mas impedir que as pessoas falem sobre os problemas. E é uma notícia atrás da outra. Ministros de Lula debatem proposta de regulação das redes sociais na Folha de São Paulo, no UOL. Governo conclui projeto de lei para regular as Big Techs com foco em defesa da família. É aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. Eles vão usar agora um manto, né, para disfarçar a sua real intenção. O manto que eles vão usar é defesa da... Olha que engraçado, né? A esquerda vai fazer um projeto de lei em defesa da família. Vai nessa, meus amigos. Mas a verdade é uma só. Obcecado por cercear redes sociais, Lula volta ao assunto. O petista não esconde sua insatisfação com a liberdade do fluxo da informação nas redes sociais, mas eles vão esconder sobre o manto de defesa da família. Lewandowski participando, vários outros ministros, a Janja também. E aí vai. Agora os PL serão apresentados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, integrantes do governo envolvidos na elaboração do texto, afirmam que há um senso de urgência a respeito do assunto. O senso de urgência que eles se referem aqui não é a urgência pelo crime das redes sociais, é a urgência que eles têm que calar a população até as eleições do ano que vem. No caso do anteprojeto elaborado pela Justiça, Lula ainda precisa bater o martelo para definir qual será a autoridade competente para supervisionar as novas regras. Se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou a Agência Nacional de Telecomunicações. Ou seja, ele quer colocar duas entidades do governo que eles escolhem quem comanda para censurar a população. Então vamos lá. A importância, para o vídeo não ficar longo. Esse projeto vai vir disfarçado de proteção das crianças, proteção da família, o que nós sabemos que a esquerda não se importa. Eles não estão nem aí para crianças e nem aí para as famílias. Eles precisam aprovar isso com urgência, porque senão, ano que vem, eles vão, não é nem só o Lula que vai perder e não vai poder ser reeleito. Eles não estão nem tão preocupados com a reeleição do Lula, porque é quase certo que o Lula não será reeleito. Eles estão preocupados com os senadores, com os deputados, porque essas pessoas também vão ter uma dificuldade muito grande de se reeleger. Eles vão tentar atropelar o Congresso, comprar deputados federais, comprar senadores através de emendas. Lula fez o apagão dos dados das emendas e acabou de destinar, acho que 8 bilhões pela saúde para os deputados votarem a favor da reforma tributária. Então, essa é a prioridade do governo. E nas próximas semanas eles virão com esse projeto de regulação. Nós vamos ter que trabalhar, falar com os deputados e senadores. Por quê? Um deputado, um senador que aprovar um projeto de lei de um governo que acabou de voltar da China falando que quer fazer no Brasil o que existe na China,
onde as pessoas são mortas por falar o que eles não gostam, desaparecem, vão para campos de concentração, são presas sumariamente, não há liberdade de expressão, o governo controla tudo que é apresentado na rede social, não tem Instagram, Facebook, não tem X, não tem YouTube, não tem Google. Eles querem fazer isso no Brasil. E a porta que eles vão usar para colocar isso aqui dentro vai ser justamente esse projeto de lei que o governo quer apresentar. Não subestime, essa é a urgência, a sobrevivência da esquerda no Brasil. A sobrevivência do PT necessita da total censura das redes sociais. Eles acabaram de voltar atrás no aumento do IOF com medo do efeito Nicolas. Já que eles não conseguem ter alguém igual ou melhor ao Nicolas, eles querem calar o Nicolas Ferreira, querem calar todos nós, inclusive você. Então compartilhe esse vídeo para a população ficar esperta que na hora que a gente bater o sino de urgência é para todo mundo mobilizar e impedir que esse projeto seja aprovado.